O crime de hoje a ser comentado é o crime de receptação. Primeiramente, a pergunta que sempre surge: por que a tipificação desta conduta de receptação? O que é esse crime? Por que ele existe? Bom, é uma questão bem interessante, inclusive de lei de mercado. Toda vez que alguém furta, rouba alguma coisa, dificilmente ele vai ter aquela coisa para si para sempre. Normalmente o que ele faz? Ele vende a coisa. E, logicamente, tem que ter alguém que queira comprá-la. Exemplo, a pessoa que furta um carro ou rouba um carro, ela normalmente o faz para revendê-lo ou desmanchá-lo para revender as peças. Então, temos aqui uma questão muito interessante, que é justamente lei de mercado. Ele não roubaria ou não furtaria aquele carro se ele não soubesse que teria alguém para comprar, que teria um mercado. Então, é por isso que essa conduta é tipificada, para coibir a indústria do crime, abre aspas, indústria do crime, na expressão do doutrinador Kleber Masson. Então, de modo a tipificar uma das condutas da dita indústria do crime, é necessário tipificar aquela conduta de venda do bem oriundo de crime. Partindo dessa concepção, conseguimos entender algo salutar que está presente no crime de receptação, que é o quê? Quem recebe a coisa, a adquire, por exemplo, um dos núcleos desse tipo, ele tem que saber que aquela coisa é oriunda de um crime. E mesmo se não souber, ele tem que desconfiar. Sim, tem que desconfiar. Então, nós temos um crime que ele precisa de um crime anterior para ocorrer, ou seja, chamamos isso no direito penal de crime acessório. O crime de receptação não existe de forma isolada. Ele precisa de um crime anterior para existir. Não tem como ter crime de receptação sem um crime anterior. Por exemplo, quando uma pessoa furta um carro e revende para outra, essa revenda é receptação. Quem está ali adquirindo está incorrendo no crime de receptação. Mas perceba, tem que ter um crime anterior, que é justamente a proveniência, a origem deste bem oriundo de crime, oriundo de ilícito. Então, entramos numa consideração bem interessante. Nós temos algumas espécies de receptação. A espécie mais famosa é a receptação própria, a receptação comum, que está prevista no caput, na cabeça do artigo 180 do Código Penal. Que disciplina que dispõe de maneira muito assertiva, que é quando a pessoa sabe. Vamos ler o artigo 180 do Código Penal, que ela diz. Ele diz: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Atenção, coisa que sabe ser produto de crime. Ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Ou seja, ele tem que saber. Ele tem que saber que a coisa é oriunda de crime, porque se ele não souber, não tem crime. Exemplo muito comum, atenção, celular. Quando alguém te chega vendendo um celular no meio da rua, um celular que custa R$5.000, ele chega te vendendo por R$500. Ora, você não tem condições de saber efetivamente que aquela coisa é oriunda de crime. Tudo bem, concordo. Agora, você pode desconfiar. Por que ele está vendendo um celular no meio da rua sem nota fiscal por R$500, sendo que aquele celular custa R$5.000? Neste caso, não vai ser receptação própria do caput, que a pena é de 1 ano a 4 anos. Vai ser receptação culposa, que é quando você não sabe efetivamente, ou seja, aquele celular chegou para ti e você não sabe. Ele não te falou que era origem de crime, você não sabe. Agora você desconfia. Por você desconfiar, pode se enquadrar em receptação culposa. Logicamente que eu falo pode, porque a definição vai de caso a caso e do trabalho do advogado, do entendimento do juiz e do entendimento do membro do Ministério Público. Então, pode, não é que vá. Caracterizar-se-ia a receptação culposa, porque você desconfiou. O simples fato de desconfiar elimina a hipótese de ser receptação própria, que tem a pena muito mais elevada.
Lembre-se que a receptação culposa a pena é diminuta, é de 1 mês a 1 ano. E por si só é um crime de menor potencial ofensivo, o que pressupõe a aplicação da própria Lei 9.099 de 95, como por exemplo uma transação penal, e correrá sob o rito sumaríssimo. Então é muito mais interessante. Agora, o artigo 180 é tão assertivo, que precisa de ter o pleno conhecimento, que até numa caracterização de dolo eventual vai cair na receptação culposa e não na receptação simples do artigo que prevê um dolo direto do artigo 180 caput. Então, voltando lá à explicação anterior, quando se recepciona algo que é oriundo de crime, algo ilícito, um carro roubado, um celular furtado, há o crime de receptação. Porque está se fomentando a indústria do crime, daqueles realmente agentes que são profissionais em cometer atos ilícitos. Sim, ocorre, existe. É necessário entender que a receptação de um carro roubado, de um celular furtado, ela precisa ser punida assim, tipificada assim. E é assim há muitos anos, por esse motivo. Ela está tipificando uma das fases do movimento criminoso que existe. Furtar, vender, adquirir, repassar. Uma questão de mercado. Mas perceba, fazendo um paralelo com crimes que a gente chama aqui de colarinho branco, lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro também é um crime acessório, porque ela precisa de ter tido um crime anterior. Imagina um tráfico, por exemplo, ou uma corrupção. A pessoa que recebe aquele dinheiro oriundo da corrupção, muitas vezes funcionário público, como é que ela vai declarar para a administração depois que tem um patrimônio de 1 milhão, sendo que ela recebeu mais de 6 milhões de patrimônio? Ela precisa lavar aquele dinheiro. E a lavagem, ela pressupõe justamente um crime anterior, porque ninguém vai lavar algo que é fruto de bem lícito. Ela vai lavar algo que é fruto de bem ilícito. E assim também é a receptação. Estar se punindo, tipificando uma fase posterior de um ato criminoso de anterior, de uma cadeia de atos criminosos. E é por isso que um outro elemento da receptação é um ânimos, um fim especial em agir, que é justamente ter proveito para si outrem, chamado ânimos lucrandi. E por fim, para finalizar essa breve exposição sobre o crime de receptação, é necessário considerar sobre o crime de receptação na sua forma privilegiada. E o que seria isso? Ora, se estamos falando de um bem de pequena monta, muito barato, a pessoa é ré primária, não tem maus antecedentes. É plenamente cabível que o juízo, diante dessa circunstância, conceda o perdão judicial. Ou seja, aconteceu o crime, mas coisa de pequena monta, coisa barata, réu primário, foi culposo a receptação, adquiriu ele de forma culposa, imaginou, desconfiou, mas recebeu um produto barato, pode o juiz sim conceder o perdão judicial. E para finalizar, muita gente me pergunta: mas recebi aquilo de boa fé, nem sabia que existia. Ora, se não sabia e nem desconfiava, crime não é. Inclusive, o artigo ele é muito bem específico, ele traz alguns parâmetros de análise que podem tentar aferir de forma objetiva se a pessoa sabia ou não sabia. Por exemplo, uma pessoa que você sabe que não tem muitos recursos, tem um Jaguar em sua garagem, está lhe vendendo por R$100 mil. Ora, como é que aquela pessoa adquiriu aquele produto? Isso já demonstra um indício de que você sabia. Outra questão, você sabe que aquela pessoa costuma furtar ou roubar e está te vendendo o produto por um preço menor. Ora, é um indício também objetivo de que você tinha conhecimento. Se você de boa fé adquiriu aquele produto que depois veio a saber que era fruto de ilícito e nem desconfiava, nem desconfiou,
Nem tinha condições de para tanto. O produto foi vendido no preço natural, um pouquinho abaixo, não tem problema, do valor comum. Ora, não há crime aqui. Não há crime e não tem como haver crime, porque você não sabia que o produto tinha uma origem lícita e nem tinha condições de saber isso, de forma que não há crime. Esse foi o crime de receptação. Artigo 180, caput. Receptação simples. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Figura equiparada, parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Receptação culposa, parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveu a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, que é a receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Receptação qualificada, parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estados, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade ou economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo.